A gente falou aqui recentemente sobre uma disputa que tem havido, entre o Bolsonaro e o João Dória, ou seja, entre o presidente da República e o governador de São Paulo, e como a vacina que estava sendo realizada em parceria com o Instituto Butantan e com a Sinovac, a empresa chinesa, poderia ser um enorme ganho político para o João Dória, e o Bolsonaro sabia disso. Então, que ele faria de tudo para evitar que essa vacina chegasse à população, porque isso seria, de fato, a vacina, entre aspas, do Dória. E o que aconteceu ontem? Ontem, no Facebook, o Lucas perguntou para o Bolsonaro o seguinte: Bolsonaro, se a ciência disser que o Coronavac é seguro e que vai imunizar a população, o Brasil também vai comprar e produzir a vacina? E o Bolsonaro respondeu: morte, invalidez, anomalia. Esta é a vacina que o Dória queria obrigar a todos os paulistanos tomá-la. O presidente disse que a vacina jamais poderia ser obrigatória. Mais uma que o Jair Bolsonaro ganha. Então isso fica claro aqui, porque ele utiliza aqui como fonte, ele põe uma reportagem aqui, que a Anvisa suspendeu os testes no Brasil por causa de um efeito adverso que teria acontecido com um dos voluntários da vacina da Coronavac no Brasil. Então o Bolsonaro aqui, nessa publicação no Facebook, ele basicamente está comemorando que uma das pessoas, um dos voluntários, um dos brasileiros que estava realizando o teste da vacina, a gente não sabia se ele recebeu de fato uma dose da vacina ou placebo, porque esses testes são às cegas, eles são feitos com um grupo de controle. Então, a gente não sabia se a pessoa tinha morrido ou não decorrente da vacinação e se essa proibição da Anvisa tinha a ver com isso. E daí, ao longo do dia, foram surgindo reportagens e novas informações, inclusive até uma coletiva de imprensa do pessoal do Butantan, questionando a decisão da Anvisa. E aqui tem alguns elementos que a gente precisa compreender. Primeiro, agora, há poucos minutos, acabou de sair uma notícia dizendo que esse voluntário não morreu decorrente da vacina, não tinha nenhuma relação com a vacina, a morte dele, que ele tirou a própria vida, uma tragédia, na verdade, uma coisa que simplesmente é trágico mesmo, que não tem relação com a vacina e que, no final das contas, como já se imaginava, e até tem uma reportagem no New York Times sobre isso, uma reportagem com o título "O Brasil suspende os testes da vacina chinesa, mas devemos culpar a ciência ou a política?" E nesse artigo eles põem em dúvida se essa decisão da Anvisa foi relacionada de fato com a vacina, com algum tipo de problema na vacina, com algum tipo de consequência da vacina, ou se era uma decisão política do governo Bolsonaro. E agora a resposta vem, sabendo a causa da morte do voluntário, a gente sabe que essa é uma decisão política, ou seja, retomamos ao começo aqui, quando a gente fala que essa disputa da vacina, além de ser uma disputa sanitária, de curar os brasileiros, de evitar que os brasileiros se contaminem com o coronavírus, que a gente sabe, o mundo inteiro impactado. Aqui na Europa agora a gente tem a segunda onda, são centenas de milhares de casos novos, pessoas morrendo, então a vacina acaba sendo a nossa esperança para poder voltar a uma vida normal, e a preocupação do Bolsonaro não é essa. A gente viu já durante toda a pandemia esse homem, esse sujeito, essa aberração política jogando areia nos esforços para controlar o coronavírus, os esforços de isolamento social, os esforços de quarentena, o tempo todo atrapalhando isso através das suas falas, dos seus pronunciamentos, aglomerando a população em Brasília, os seus apoiadores, andando com caixa de cloroquina no bolso e mostrando para as pessoas gritando cloroquina nas manifestações. Isso já foi até publicado na imprensa também. É um sujeito que, com seus atos, levou à morte brasileiros. A gente não pode estimar aqui quantos desses milhares de mortos estão na conta do Bolsonaro, mas muita gente está na conta do Bolsonaro. Porque são pessoas que foram obrigadas a voltar ao trabalho pela demora no auxílio emergencial, são pessoas que desrespeitaram as normas de isolamento porque o presidente dizia que podia, que era só uma gripezinha, só um resfriadinho, que quem tivesse histórico de atleta não ia ter problema, era alguém que estimulava a aglomeração, que saía na rua, esfregava o nariz no braço e cumprimentava a população, e agora você tem ele celebrando, comemorando aqui, isso foi ontem à noite, comemorando a morte de um cidadão brasileiro na crença de que ele teria morrido por causa da vacina. E daí ele fala, que eu vou ler para vocês, eu vou repetir o que ele disse aqui: morte, invalidez, anomalia. Esta é a vacina que o Dória queria obrigar a todos os paulistanos a tomar. Então ele vai lá e cria essa narrativa, cria essa disputa ideológica, essa disputa política em cima de uma vacina, e como eu disse, é a nossa esperança agora para podermos voltar a uma vida normal. E o fato é que
cada vez mais o Brasil e o Bolsonaro se isola, né? Muita gente perguntou aqui qual seria a consequência agora da derrota do Trump nos Estados Unidos, que seria o parceiro ideológico e também negacionista da ciência como o Bolsonaro. O que aconteceria com o Brasil agora, uma vez que um dos principais aliados do Brasil nesse sentido político e ideológico caía? E o fato é que cada vez mais o país vai se isolar. Tem na presidência agora um sujeito que põe constantemente em risco a vida das pessoas. Eu quero ler para vocês aqui, porque é uma pergunta que me fizeram muito, na verdade, né, sobre as consequências disso. Eu quero ler para vocês aqui uma thread do Guilherme Casarões, que é um cientista político e professor da FGV, no qual ele fala sobre as consequências agora para o futuro próximo do Brasil, no cenário político internacional, né? Porque a questão da vacina, esse problema com a vacina agora, é uma parte de um problema muito maior, né? Então eu vou ler para vocês a thread aqui, porque isso é importante para a gente entender também como o Brasil se situa agora nesse contexto mundial. Então diz o seguinte, o Casarões aqui no Twitter: a eleição de Biden é um duplo golpe para o Bolsonaro. Primeiro, golpe simbólico. O bolsonarismo veio à sombra do trumpismo, imitou suas táticas e importou suas narrativas. Bolsonaro terá que se agarrar a outros referenciais daqui em diante. Mas a maior vítima é a política externa. Já disse aqui que o comportamento irresponsável de Bolsonaro coloca o Brasil em posição de fragilidade. Nenhum presidente deveria fazer campanha em eleições alheias. Isso porque o Bolsonaro e os filhos também abertamente apoiavam o Trump, né? Isso é óbvio e está na Constituição de 88. Além de torcer para o Trump, comprou sem ressalvas a narrativa de fraude eleitoral. E a cereja do bolo é a demora em reconhecer a vitória do democrata, ao passo que praticamente todos os países já fizeram, inclusive aliados como Hungria, Índia e Israel. A diplomacia é feita de sinalizações. Os democratas sabem que terão um presidente hostil e terrivelmente trumpista por aqui. A soma desses fatores submete nosso país a um isolamento sem precedentes. Justo o Brasil, cuja força da política externa sempre esteve no pragmatismo e na capacidade de manter boas relações com todo mundo. Vejamos em 3 partes como essa situação poderá nos prejudicar. 1. No plano multilateral, esvaziam-se as iniciativas ultraconservadoras capitaneadas pelos populistas globais, inclusive Bolsonaro. Aliança pelas Famílias combate a cristofobia, obstrução de debates sobre gênero e saúde reprodutiva, políticas antimigratórias, tudo perde força. E esse é um cenário que a gente via constantemente na ONU, né? A delegação brasileira defendendo essas pautas retrógradas, medievais, na ONU. Às vezes em parceria, né, às vezes alinhadas com a Arábia Saudita, com o Iêmen, com países que têm também práticas de direitos humanos bastante retrógradas. Seguindo aqui na thread do Casarões. O governo brasileiro já era voto vencido nos organismos internacionais e vinha se alinhando a ditaduras religiosas para avançar certas pautas, agora a situação será mais constrangedora. Teremos que assumir quase sozinhos o custo de defender políticas iliberais na ONU. 2. No plano regional, a situação é grave. Os aliados históricos, Estados Unidos como a Colômbia, continuarão próximos. Para recompor o lugar do Brasil na região, teríamos que contar com nossa parceria com a Argentina, fortalecendo a integração, se Bolsonaro não tivesse brigado com o vizinho. Bolsonaro terá que mudar a retórica inflamada contra a Venezuela. Biden não deve bancar nenhuma solução militar contra Maduro. E o Brasil não poderá arcar sozinho com o custo de querer um conflito na sua fronteira. Os Estados Unidos devem dar novo encaminhamento para a situação de Guaidó. E 3, as relações Brasil-Estados Unidos devem começar com o pé esquerdo, a partir de 2021. Não só pela animosidade entre Biden e o nosso Trump tropical, reparem que os 4 temas que o democrata definiu como prioritários para seu governo podem afetar diretamente as relações bilaterais. O encaminhamento de uma crise econômica exigirá de Biden uma nova relação com a China, em que a acomodação deve substituir a confrontação direta, como fazia o Trump. Isso abrirá oportunidades políticas e comerciais para o Bolsonaro, que só poderá aproveitá-las com pragmatismo, que não temos há 2 anos. A ênfase de Biden nas mudanças climáticas certamente constrangerá Bolsonaro. A menção pouco elogiosa ao Brasil no debate presidencial sugere que o democrata tentará associar aquecimento global à devastação ambiental, tirando o peso dos combustíveis fósseis por questões políticas. A promessa de Biden de encaminhar a pandemia a partir da ciência é um problema para Bolsonaro, que se torna o único presidente de um grande país que é, ao mesmo tempo, negacionista ambiental e sanitário. E o Biden já começou uma transição aqui, compondo uma equipe de combate ao coronavírus. Então, assim, de fato, a mudança de estratégia lá vai impactar esse tipo de relação com o Brasil. Prosseguindo, o Brasil se isola ainda mais nos debates multilaterais sobre saúde global. Justiça racial também é um tema contencioso com o Brasil. Claro que o foco de Biden é doméstico,
mas nada impede que os Estados Unidos tragam direitos humanos e racismo para o centro do debate internacional. Enquanto isso, autoridades brasileiras seguem insistindo que racismo é vitimismo. Como o Brasil equacionará essas questões? Pelo andar da carruagem, Bolsonaro terá dificuldades em fazer o óbvio, moderar o discurso e ser pragmático frente ao novo quadro internacional. Isso porque certos assessores, ministros e militantes realmente acham que Biden é o anticristo. Como Bolsonaro já abraçou o centrão e conseguiu acalmar a seita barulhenta, pode ser que ele consiga dar esse passo. Mas não acho que isso possa acontecer sem uma mudança de quadros no governo. Araújo e Salles terão que sair. Caberá a Damares seguir travando a guerra cultural. Eu vou deixar para vocês o link aqui dessa thread do Casarões para vocês conferirem. E acompanhar também o trabalho dele no Twitter, que também ele tem ótimas reflexões sobre esse cenário. Ele é uma das pessoas que cuida do Observatório da Extrema-Direita, que acompanha também esses movimentos pelo mundo. E como ele diz aqui, essa questão da saúde será um dos muitos problemas que o Bolsonaro terá que lidar. Ele é alguém que tem desestabilizado dentro do próprio país e destabilizado a posição do Brasil em relação ao mundo. Então, de fato, essa última situação aqui envolvendo a Anvisa agora, e não temos dúvida, na verdade, que tem um forte teor ideológico por trás disso, porque é um governo negacionista da ciência, além de outros tipos de negacionismo, e mais uma vez a decisão desastrosa e estritamente ideológica do Bolsonaro, um sujeito que prometeu governar sem viés ideológico, que é uma grande bobagem, porque ele não fez nada mais do que isso. A decisão dele vai pôr, mais uma vez, a vida de brasileiros em risco e vai custar em vidas de brasileiros também. A gente já tem, na verdade, as evidências de que ele simplesmente despreza a vida humana, né? Tanto que o título do meu livro, lá, se vocês já leram, se vocês conferiram, é uma frase do próprio Bolsonaro que a especialidade dele era matar as pessoas. Então é alguém que sabe muito bem como fazer isso, mesmo que seja por inação, mesmo que seja por omissão, por negligência, como ele faz também. Digo o que vocês pensam sobre esse caso agora da vacina, da suspensão dos testes no Brasil pela Anvisa, né? Uma decisão que é claramente ideológica do Bolsonaro para ganhos políticos, para enfrentar o Dória, porque isso levaria também a uma vitória política para o Dória. O que vocês pensam sobre isso? Deixe aqui no comentário, deixe o joinha, confiram a thread do Casarões lá no Twitter, se torne um membro do canal ou um apoiador no Apoia-se, confira meu canal na Twitch agora e também meu livro sobre o Bolsonaro, no qual também explico essa retórica dele de destruição, de morte, de abandono das pessoas, né? Uma pessoa que simplesmente não tem a menor empatia pelos brasileiros, simplesmente está esperando ou torcendo para que os brasileiros morram, para que ele confirme as suas ideias malucas. Um grande abraço para vocês e até mais. Tchau!